Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a esta nossa reflexão do ciclo de Abraão, comentário ao livro do Gênesis, terceiro encontro do ciclo de Abraão, mas está dentro do comentário do livro do Gênesis. Estamos refletindo nosso último encontro dessa parte, depois vamos começar o capítulo 13, de Gênesis 12, capítulo de 1 a 20. Como nós temos já 2 encontros com esse capítulo, peço a vocês que possam relê-lo, o capítulo, e depois aqui nós vamos fazer alguns comentários. Vamos fazer, então, essa leitura, vocês façam essa leitura para ajudar a compreender o comentário que eu estou fazendo. O chamado de Abrão, no primeiro momento, foi ouvido em Ur. Mas Abrão não havia ainda deixado seu pai. Abrão aguardava o tempo de Deus até que tivesse de romper os laços com seus familiares. Javé Deus toma a iniciativa, como vimos em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Deveria sair, desinstalar, rompendo com a terra, a família, a casa paterna. Deus indica o caminho a seguir, mas não diz para onde. Deus ainda indicaria a terra que Abrão deveria seguir. No primeiro momento, Abrão saiu de Ur, Gênesis capítulo 15, versículo 7. Ur dos caldeus. De Ur, ele se estabeleceu em Harã, de onde partirá, deixando terra, país, parentes e a casa do pai. Entre Ur e Harã, Abrão teve o tempo de espera, até o momento que Deus o faz partir para Canaã. Devemos ver a ação divina pelos verbos. Javé disse: saia, vá. Isso é para a terra que Javé lhe mostrar. Farei de você a promessa de um grande povo. Abençoarei, tornarei famoso, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os verbos expressam a iniciativa divina, que impõe a Abraão uma missão e um destino. Sair puramente acreditando na mensagem divina, se desinstalando para construir uma nova história, deixando a sua segurança da terra para o novo. Abrão deve ouvir, aceitar, obedecer, se colocar à disposição da ordem divina. A segurança deve ser trocada pela insegurança, o desconhecido. A recompensa da sua obediência está em acreditar o que ele mesmo não chegaria a ver, isto é, a grande nação. Versículo 1 é o pedido da saída. Versículo 2, a promessa divina. Eu farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Versículo 3. Continua a promessa com a garantia de proteção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. A
através de Abrão e toda a sua descendência, o conjunto dos povos, nações, serão abençoados por causa de Abraão, serão abençoados pelo Senhor. A história do patriarca e seu povo começa com uma bênção, em que a humanidade toda deve aceitar. Versículo 4 e 5. O texto nos relata a idade de Abrão, quando saiu de Harã, 75 anos. É um resumo aqui da tradição sacerdotal. Sarai, mulher de Abrão, sabemos que ela era estéril. No Gênesis capítulo 11, versículo 30. Com Abrão também foi seu sobrinho Ló em direção a Canaã. Nos versículos 11, 31 a 32 do Gênesis, encontramos a seguinte informação. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão. Taré os fez sair de Ur dos caldeus. Sabemos que os elamitas destruíram Ur por volta de 1950 a.C., quando Abrão já tinha recebido o chamado divino. Saíram de Ur para que fosse a terra de Canaã. Capítulo 11, versículo 31. Mas ao chegarem em Harã, se estabeleceram. Taré, então, nos casos aqui, nós vemos que Taré, pai de Abrão, morreu em Harã. Acredita-se que ele, pela idade, carecendo de visão, desistiu de prosseguir até Canaã com o filho. Abrão sai de Harã e vai para Canaã, e leva seu sobrinho Ló, como queria o seu pai Taré, visto que Ló saiu com eles de Ur e se fixou também por um tempo em Harã. Abrão levou todos os bens que possuíam, servos, escravos, rebanhos. A caravana então chega a Canaã. Versículo 6. Chegam a Siquém, no carvalho de Moré, terra habitada pelos cananeus. Siquém era uma capital de um pequeno estado nos meados do 2º milênio, situada entre os montes Ebal e Gerezim. O carvalho de Moré. Siquém tinha um santuário relacionado com o carvalho, que era objeto de veneração em Canaã. O carvalho de Moré, de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 30, se refere ao carvalho dos adivinhos. Moré pode significar adivinho. Versículo 7. Nova revelação de Javé a Abrão, dando a promessa da terra, e onde Abraão construiu um altar. Neste versículo, vemos a primeira alusão à doação da terra de Canaã aos descendentes de Abrão. Diante da promessa, Abrão erige um altar a Javé, que ali se manifestou. Em Mambré havia um santuário cananeu. Javé faz a promessa neste lugar de culto cananeu, que era a fortaleza dos deuses da terra, se revelando aí a Abrão, demarcando ali sua promessa de dar a terra a Abrão. Neste lugar, o patriarca recebe uma homenagem, construindo ali um altar para Javé. Então, dentro de um lugar que era de devoção pagã, de outros povos, de outros deuses, ali também agora é colocado um altar a Javé Deus.
Versículo 8. Abrão continua seu caminho a uma montanha oriente de Betel, armando aí sua tenda, o acampamento. Betel ficava a oeste e Ai estava a leste do acampamento. Betel, o nome significa casa de Deus. Será um grande centro mais tarde para o reino do norte, reino de Israel. Este lugar será um centro religioso. Neste acampamento, Abrão construiu um altar a Javé e invocou o nome de Javé. Enquanto os cananeus invocam neste lugar seus deuses, Abrão invoca o nome de Javé. Abrão fixa acampamento no meio da terra prometida e celebra assim o nome de Javé. Nessas terras, e onde ele vai passar, ele vai erguer altares. Ai, no texto, significa a ruína. Foi uma cidade real cananeia, bem mencionada com Jericó e derrotada por Josué, que a fez transformar em ruína. Josué capítulo 7, versículo 2 a 5, Josué capítulo 8, versículo 1 a 29. Versículo 9. Depois de parar em vários lugares, fazendo vários acampamentos, Abrão chegou a Negueb, que era uma região ao sul de Canaã. Vemos nesses versículos 6 a 9 três etapas do percurso de Abrão. Siquém, velha cidade central; Betel, antigo lugar de culto; Negueb, deserto meridional de Canaã, ao sul. No coração de Canaã e seus deuses, Javé Deus agora tem um adorador, que lhe erigiu vários altares. Pela fé de Abrão, o nome de Deus, Javé, vem a ser invocado na terra prometida. Logo em seguida vem Abrão no Egito, dos versículos 10 a 20. Esses versículos nós já comentamos, agora vamos acrescentar alguns detalhes. Você poderia fazer a leitura. A terra de Canaã, prometida por Deus, é uma terra hostil, visto que mata a fome ou expulsa seus habitantes. A terra de Canaã, naquele tempo, estava submetida ao Egito, que era a grande potência da época. De outro lado, o Egito, por causa do rio Nilo, era rico e acolhedor. No Egito encontramos uma ameaça. Se opõe à promessa de Deus, que lhe promete descendência por meio de Sarai, sua esposa. Também ali poderia acontecer a morte de Abrão, se ele apresentasse como esposo de Sarai. Ou poderia acontecer a separação de Abrão de Sarai, que iria para o harém do rei do Egito. Nesses sinais, nessas situações, nós vemos a ameaça à futura geração dos filhos de Abrão, e assim não realizaria a promessa que Deus lhe havia dado. As ameaças, fome, perigo de morte, perda da mulher, se opõem então ao plano divino. Mas Deus age na história, e no Egito enriquece mais Abrão, por meio da provação. É do Egito que Abrão vai receber Agar como escrava, que será mais tarde a mãe de Ismael, o filho da escrava. Quanto a Abrão declarar que Sarai é sua irmã, devemos ter em mente que entre os urrianos, os horreus, que eram influentes em Harã, havia a relação da esposa-irmã, onde o marido devia adotar legalmente sua esposa como irmã.
para aumentar sua própria autoridade, né, e posição no casamento. Sarai era formosa, tinha cerca de 65 anos. Quando nasce, Isaque tinha 90 anos. Quando nasce Isaque, Sarai tinha 90 anos, que corresponde aos tempos de hoje, 40 ou 50 anos. Assim, Isaque teria nascido quando Sarai tinha por volta de 60 anos. Sarai será vista como esposa do harém do rei do Egito, porque ela representava uma boa candidata para contrair matrimônio devido à sua fortuna e aliança que o rei do Egito faria com o seu irmão Abrão. O rei do Egito fica sabendo que Sarai não é irmã de fato de Abrão, mas esposa. Provavelmente Sarai lhe tinha dito. Diante das graves doenças que o rei e sua corte sofreu, o rei, então, quando descobre isso, não mata Abrão para ficar com Sarai, mas ele quer se livrar de Abrão para que ele pudesse ser livre das graves doenças, visto que, se agisse contra Abrão, seria amaldiçoado pelo Deus de Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, agir contra Abrão era trazer para si a maldição. O rei envia Abrão, o rei pede para que Abrão, Sarai, todos seus bens, escravos e escravas, fossem embora do Egito, inclusive levando aqueles objetos escravos que o próprio rei havia dado a Abrão quando acolheu Sarai no seu harém como esposa. Se o rei tomasse Sarai como esposa, seria um impedimento para a realização da promessa. Se o rei matasse Abrão, impediria a realização da promessa. A fidelidade de Abrão lhe dará, por parte de Deus, a bênção e riqueza muito maior do que possuía quando chegou no Egito. Então, esse é o nosso texto, com isso nós terminamos este capítulo 12. Vamos, então, começar o capítulo 13 no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.